Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O título da quarta-feira, Deus é quem escolhe o seu canal. E o versículo, 1 Coríntios 14, 8. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, pois, por teu sangue derramado. Nós fomos redimidos de nossos pecados e hoje ainda podemos ter os nossos pecados perdoados, sempre nos achegar ao trono da graça para obter socorro, misericórdia, para obter da tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por tua ressurreição que nos deu a tua própria vida, a vida de Deus, vida pela qual hoje podemos desfrutar, podemos te servir, uma vida que combate aquilo que nós somos, o nosso velho homem, que anula o poder do pecado em nós, uma lei, a lei do Espírito e da vida. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos ouvir a tua palavra, queremos seguir adiante de acordo com a tua vontade. Por isso, Senhor, hoje e até o fim, tem misericórdia de nós. Nós não conseguimos te servir, embora muitas vezes tentamos com a nossa capacidade natural. Senhor, com a tua palavra, ilumina-nos cada vez mais para mostrar que tudo vem de ti, que é a tua palavra quem faz a obra, não a nossa capacidade, não a nossa inteligência, a nossa interpretação das coisas, mas a tua palavra. E fala, Senhor, até o fim conosco a cada dia. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título de quarta-feira, Deus é quem escolhe seu canal. Isso é muito importante, irmãos. É algo que nós vemos durante toda a Bíblia, não é só no Antigo Testamento. Nós vemos, ontem falamos um pouco disso, nós vemos o Senhor escolhendo 12 discípulos, e não havia só 12 discípulos. Haviam muitos outros discípulos que caminhavam com o Senhor. Por exemplo, em Lucas, no último capítulo de Lucas, nós vemos 2 discípulos, nós sabemos que chamava Cleopas, que não estavam entre os 12. Então veja, havia muitos discípulos que seguiam o Senhor e o Senhor escolheu 12. Se você olhasse, talvez se houvesse uma biografia dos 12 discípulos que se tornaram então os 12 apóstolos, eu acredito que tanto eu quanto você, nós iríamos olhar e falar assim, não sei não, essa escolha do Senhor aqui, parece que esse aqui não era digno de ser discípulo, hein? Olha os erros dele. Porque nós vemos o exterior, irmãos, a escolha do homem é sempre olhando o exterior. Lembra do que acontece com o chamamento de Davi, com a escolha de Davi para ser rei? Passou todos os seus irmãos. Até Samuel, quando viu Davi, ficou impressionado, achando que não era ele. O que o Senhor disse para Samuel? Que o homem via a aparência, mas o Senhor via o coração. Então a escolha é do Senhor, irmãos. Então o Senhor escolhe aqueles 12 apóstolos, discípulos que depois se tornam os apóstolos, e entre muitos outros que seguiam o Senhor e seguiam até o fim. O que quer dizer, irmãos, é que a escolha não é nossa, não é nós que vamos ratificar, aprovar a escolha do Senhor, dizendo, não, esse é uma boa escolha para a liderança. Aquele ali não é uma boa escolha, não. Quem escolhe é o Senhor. E se a liderança ela começa a falhar, por exemplo, como Saul, quem retira é o Senhor. Se eu preciso fazer movimentação, se eu preciso fazer as coisas para retirar alguém que Deus colocou, a escolha está na minha mão. Quer dizer, eu é que estou tomando as rédeas da obra de Deus, eu que estou fazendo a escolha por Deus. Então, a gente precisa perceber esses princípios, né, irmãos, para não cair num erro, num engano. Eu vou dar um exemplo, irmãos, para vocês perceberem, né? Hoje nós temos a Bíblia completa. Então é fácil você olhar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e perceber que Paulo foi um grande canal escolhido por Deus. Porque o ponto é esse.
Todos os apóstolos eram canais escolhidos por Deus para fluir a palavra profética, para fluir a direção para as igrejas. Paulo era um desses. Então, se você olha hoje, você percebe o quê? Você percebe exatamente isso, que Paulo era um canal e foi um dos principais canais, se não o principal canal usado no Novo Testamento. Mas naquela época não era assim, as pessoas não percebiam isso tão claramente. Havia muita oposição ao apóstolo Paulo. Por exemplo, Apolo, irmãos, a própria Bíblia mostra, ele era uma pessoa muito eloquente. Tão eloquente que quando ele vai para Corinto, irmãos, muitos, talvez ele falasse algo diferente do apóstolo Paulo. E porque ele falava algo diferente, muitos resolveram dizer, não, quer saber? Não gosto muito do que esse Paulo está falando, não. Eu gosto é do que Apolo fala. Então, hoje, você olha para a Bíblia, onde está Apolo? Você não vê. Por quê? Porque Apolo ele poderia falar a palavra de Deus, ele poderia ser um evangelista, mas ele não era especificamente escolhido como um canal da palavra profética. Perceba isso. E quem não escolheu? Quem não escolheu foi Deus. Deus tem a escolha na sua mão, irmãos. Agora, se você vai com os olhos para aquela época, se você estivesse vivendo lá, talvez Apolo fosse um grande pregador, fosse alguém que falava bem, falava bastante, falava até diferente do apóstolo Paulo, e aí você podia pensar assim, quer saber, ao invés de seguir o que Paulo está falando, eu vou seguir o que Apolo está falando. Eu vou ler, veja, você vai entender melhor agora, eu vou ler página 28, primeiro parágrafo, e aí você vai entender melhor essa questão. Nos dias do apóstolo Paulo já havia muita competição e disputa entre os homens. Entre os gregos havia muitos partidos baseados em escolas filosóficas. A Grécia foi o lugar onde nasceu tanto a democracia quanto as doutrinas filosóficas. Eles tinham um cardápio filosófico de muitas opções, tudo porém na esfera humana. Na obra de Deus não há cardápio. No entanto, muitas vezes lidamos com a obra de Deus do mesmo modo que lidamos com as coisas terrenas. Achamos que Deus põe diante de nós um cardápio para fazermos nossa escolha. Aqui há um bom pregador, ali há outro muito eloquente, acolá alguém que sabe explicar muito bem a Bíblia. Se a obra de Deus tiver de ser realizada dessa forma, ele não tem nada a fazer aqui na terra. Veja, vou voltar no exemplo de Apolo, irmãos. Ali em Corinto havia uma divisão. Paulo é muito claro sobre isso. E essa divisão, irmãos, ela não era boa, ao contrário de que alguns acham. Não, há uma só igreja em Corinto. Quando você vai para Paulo, quando você vai para Cefas, que é Pedro, quando você vai para Apolo, não é que você está formando uma segunda igreja, porque isso aos olhos de Deus não existe. O que você está formando é uma divisão. Eu sou dos de Paulo, eu sou dos de Apolo. A questão é que, muito provavelmente, o falar de Apolo era diferente do falar de Paulo, só que o falar de Paulo era o falar escolhido por Deus para dar a direção para a igreja. Tanto é, irmãos, que você vê esse incômodo no apóstolo Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios. Veja alguns versículos que ele está tentando mostrar para os coríntios que não é uma questão de eloquência ou mesmo da preferência deles. É uma questão de a palavra sair em demonstração de espírito e poder. Quer dizer, é o que nós falamos hoje. A palavra ela é acompanhada pelos milagres e sinais. Então veja, os primeiros versículos de 1 Coríntios 2, Paulo fala assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você percebe o ponto aqui? O terceiro parágrafo, página 28. Deus tem só uma palavra, e ela que faz a obra de Deus. Entretanto, o inimigo está tentando gerar confusão o tempo todo. Moisés é um exemplo disso. Quando ele agiu confiando em seus conhecimentos e habilidades adquiridos no Egito, o resultado foi drástico.
por causa disso, ele teve de fugir para o deserto de Midian, a fim de não ser morto por Faraó. Após 40 anos no deserto, o Senhor o chamou para tirar seu povo do Egito. Moisés então pediu ao Senhor que enviasse outro, porque era pesado de língua. Ele não sabia falar bem. Esse fato mostra-nos que Deus escolhe um canal justamente no momento em que ele se julga mais incapaz, porque Deus já trabalhou nele e o amadureceu. Essa maturidade faz com que ele perceba que é incapaz de fazer a obra de Deus. Quando alguém reconhece que é incapaz, Deus o usa. É como se Deus dissesse a Moisés: é você mesmo quem eu quero chamar. E Moisés replicasse: manda outro, pois eu não sei falar. Deus então lhe disse: não é teu irmão Arão um bom orador? Ele tem eloquência, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Percebemos aqui a autoridade concedida por Deus a Moisés. Dessa forma foi Moisés constrangido a aceitar o chamamento. Isso está em Êxodo 4. Essa experiência de Moisés, irmãos, apesar dela estar no Antigo Testamento, ela indica um princípio espiritual. Se você olha a história do apóstolo Paulo, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele recebe o chamamento, que é quando ele estava no caminho de Damasco, ele imediatamente, passa alguns dias cego, depois é batizado por Ananias, então ele imediatamente já sai querendo fazer a obra, pregando o evangelho. Se você lê o livro de Atos, você percebe que o começo da obra de Paulo, nessa época, era uma obra muito beligerante, era muito na guerra. Ele queria forçar a coisa, desculpe o termo, goela abaixo, sabe? Perdão pela expressão. Então havia muita briga entre os judeus e isso acabava tirando a paz da própria igreja. Chegou um ponto que os irmãos tiraram ele, falaram assim, mandaram ele para Tarso, e lá ele ficou muito tempo, irmãos, muitos anos. E ali ele foi sendo trabalhado pelo Senhor, assim como Moisés foi sendo trabalhado no Egito. Só depois de muitos anos é que Barnabé vai então para Tarso buscar o apóstolo Paulo para que ele ajudasse a servir em Antioquia. E ali em Antioquia, trabalhando junto com os irmãos, seguindo a direção do Espírito, é que Paulo e Barnabé, na verdade Barnabé e Paulo são chamados para a obra. Então da igreja vem o chamamento para a obra. E ali começa então o que nós entendemos como a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quando eles começam a pregar o evangelho aos gentios e levantam as igrejas na região da Galácia. Agora, por que eu falei isso? Para você percebermos que Deus, quando ele escolhe, tudo está debaixo das mãos de Deus. Vamos de novo para o apóstolo Paulo. Depois, quando ele vai começar a segunda viagem, ele tem uma briga enorme com Barnabé. E por quê? Porque Barnabé queria levar João Marcos. Barnabé ele tinha um caráter de aperfeiçoar as pessoas. Então era aquela pessoa que dava várias oportunidades. Já Paulo ele ainda tinha muito do seu ser natural que estava sendo trabalhado por Deus. E o que aconteceu? João Marcos ele abandonou os dois no meio da viagem. E Paulo na segunda viagem não queria levar João Marcos. Por causa disso. Então Paulo ele não era uma pessoa que tolerava erros dos outros, principalmente na questão da obra. Já Barnabé era extremamente misericordioso, achava que ele precisava de outra chance para ser aperfeiçoado. A Bíblia fala que houve tal desavença entre os dois, irmãos, que foi cada um para um lado. Então às vezes você pode olhar e falar assim, mas como é que esse apóstolo, como é que esse Paulo pode falar a palavra profética? Olha o que ele fez com Barnabé. Muitos nessa confusão, nessa briga, tomam partido de Barnabé, outros tomam partido de Paulo. Mas a questão não é o lado, não é quem está certo e errado, porque o certo e errado ainda é da árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão é quem Deus escolheu para ser o detentor, o emissor, da palavra profética. Então Paulo foi escolhido por Deus como uma ferramenta para ir para os gentios. E mesmo que ele tivesse errado com Barnabé, não estou dizendo que errou, mas mesmo que tivesse feito algo errado, talvez tivesse agido errado, Deus, irmãos, é quem escolheu. E Deus continuou com sua escolha. Então, o que eu quero dizer é, não fique olhando para os erros, não fique olhando, olhe para o que Deus está fazendo. É como eu disse, irmãos, são
são princípios importantes. E nós vemos isso no Antigo Testamento e nós vemos isso no Novo Testamento. Moisés, por exemplo, em Números 12, Moisés ele sofreu a rebelião, a insurgência, vamos dizer assim, de pessoas que ele não esperava, dos seus próprios irmãos, Miriam e Arão. Então eles usaram uma suposta falha de Moisés para se levantar contra ele, para mostrar algo que estava no coração deles, de que eles também eram autoridade, de que Deus também falava por eles. Por que eu falo uma suposta falha de Moisés? Porque há uma linha, irmãos, que entende, os estudiosos da Bíblia entendem o seguinte: isso é uma linha de entendimento, que na verdade a mulher cuxita que Miriam e Arão se referiam é a própria Zípora. Não há um registro que mostre que Moisés tenha tido uma outra mulher. Se você prestar atenção na linha do Pentateuco, você vai perceber o seguinte: em Êxodo 18, Jetro ele leva até o acampamento onde estavam os filhos de Israel a Zípora e os filhos de Moisés. Até então, Miriam e Arão não conheciam Zípora. E Zípora, você sabe, ela era midianita. E o próprio Moisés, mais à frente em Êxodo, ele fala que não ele escreve, né? Isso é lógico, na verdade não foi Moisés, foi o próprio Deus. Ele escreve que não é para que os filhos de Israel tomem mulheres das nações, mulheres que não eram israelitas. Isso, salvo engano, Êxodo 34, salvo engano. Então veja, olha só, se você perceber, a partir de Êxodo 18, então a Zípora chega no acampamento em Êxodo 18, a partir de Êxodo 19, irmãos, não há mais um registro histórico grande. Começa-se então a falar sobre a lei, começa então a construção do tabernáculo, as instruções sobre o tabernáculo. Aí passa o livro de Levítico, também um livro todo sobre instruções. Começa o livro de Números, se você pegar os primeiros 10 capítulos de Números, você vai ver que também não tem história. A história ela começa a ser contada de novo a partir do capítulo 11 de Números. O que nós podemos dizer que é como se tivesse um parênteses na história entre Êxodo 19 e Números 11. Então, em Números 12, quando Miriam e Arão vão falar com Moisés sobre a mulher cuxita, na verdade, irmãos, eles estavam falando de Zípora. Por quê? Em Abacuque, capítulo 3, versículo 7, tem um versículo que fala assim, Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Você percebe? Então ele mostra Cusã como sendo um outro nome para Midian. Alguns até entendem que o cuxita vem de uma origem da Etiópia e que muito provavelmente Zípora tivesse a pele negra por causa dessas origens antigas de Midian. Por que eu estou contando isso? Não é a questão da doutrina, é para você perceber o seguinte, veja, se é essa linha, então muito provavelmente Miriam, eu digo principalmente Miriam porque ela toma a frente nessa sedição, mas Miriam e Arão já tinham algo no seu coração contra Moisés, e quando eles perceberam um possível erro, eu digo possível erro, por quê? Porque Moisés escreve sobre isso, é um dos mandamentos, em Êxodo 34, que as mulheres, no Israel não podiam tomar mulheres que não fossem israelitas nas nações. Então o que Moisés fez, tomando Zípora como mulher, seria errado. Mas veja, irmãos, ele fez isso 40 e talvez até mais, quando ele sai do Egito e vai para Midian, quando não havia ainda o registro de que isso não era correto. O ponto é que Miriam e Arão estavam esperando qualquer coisa que se levantasse, qualquer erro, até um suposto erro, para contrariar a liderança de Moisés, contrariar a escolha de Deus.
Porque é interessante que elas vão até Moisés. Eles não foram até Deus, né? Parece que Deus desaparece nessa hora. Eles foram até Moisés e disseram: o Senhor tem falado somente por você? Não tem falado também por nós? Mas o versículo 2 de Números 12, irmãos, diz: o Senhor o ouviu. Nessa passagem, o Senhor tratou diretamente, na hora, com com Miriam e Arão. Arão não foi tomado de lepra porque ele se arrependeu na hora. Agora, Miriam sim. Miriam, mano, ficou leprosa. Talvez Deus não trate muitas questões imediatamente, mas não se engane. Tudo que está sendo falado, irmãos, por nós, por as pessoas, o Senhor está ouvindo. E uma hora, irmãos, o Senhor vai tratar. Então, nós precisamos tomar cuidado, deixar a escolha na mão de quem deve fazer a escolha, que é Deus. E se a autoridade erra, veja, por exemplo, o próprio Moisés. Chegou um momento em que Moisés cometeu um erro, e esse erro, para o Senhor, foi um erro grave. Então, o Senhor falou para Moisés, Moisés, agora, por causa disso, né, quando ele bate a segunda vez na rocha, por causa disso, você não vai entrar na boa terra, quem vai entrar é Josué. Você percebe? Então, quem trata com a liderança é Deus, porque é uma questão da escolha de Deus. E Moisés, nisso tudo, irmãos, é interessante que o versículo 3 de Números 12 fala: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por quê? Porque Moisés não estava preocupado com posição, com quem falava ou não falava. Pelo contrário, quando o Espírito pousou sobre aqueles homens e eles começaram a profetizar, Josué ficou sentido e falou assim: Moisés quer que proíbe eles de profetizar? O que Moisés falou? Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Então, irmãos, por que eu digo que nós precisamos tomar cuidado? Porque nós somos, assim, a gente é perito em olhar as falhas das pessoas. Mas quando as coisas vêm de dentro de nós, irmãos, nós fechamos o olho. Aquela passagem que o Senhor fala, você olha o argueiro no olho do teu irmão, mas você não vê a trave que está no seu olho. Se você não sabe o que é uma trave, lembra do futebol, olha o tamanho daquilo, né, da trave do gol. Então nós somos peritos em olhar para os outros, e aí quando é com a gente mesmo, conosco, nós fechamos os olhos. Então tomar cuidado com isso. Vou finalizar. Tem muitas outras coisas para se explorar nesse dia, viu, irmãos? Se você cavar, você encontra muita coisa nessa quarta-feira, está muito rica. Mas eu vou finalizar, por causa do tempo, na página 30. Foi a ambição por posições que arruinou a igreja a partir do século II. A história mostra que a igreja desceu ladeira abaixo quando surgiu a hierarquia, o clericalismo, porque cada um queria ser melhor do que o outro, cada um queria galgar posições superiores ao outro, e assim surgiram os bispos, arcebispos, cardeais, até chegar ao Papa. Quer dizer, tomar cuidado, irmãos, por quê? Deus escolheu Paulo, mas aí você pensa assim, quer saber, melhor que Paulo é Apolo. Eu vou começar a me movimentar aqui para o Apolo ficar no lugar do Paulo. Você está desafiando Paulo? Não, está desafiando o próprio Deus. Eu falo isso porque se você ler 2 Coríntios, você percebe o quanto irmãos ali, eles estavam contra o ministério do apóstolo Paulo. Até em 2 Coríntios 10, dizendo que a palavra de Paulo era fraca, era desprezível, e que ele, Paulo e os outros discípulos, os outros apóstolos, andavam em disposição de mundano proceder. Veja, então, o que aconteceu no Antigo Testamento, acontece de novo no Novo Testamento, irmãos. Não sejamos enganados, pelo contrário, irmãos. Vamos seguir em frente, vamos seguir firmes. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.